Nunca imaginei que defenderia a honra do meu marido com um único telefonema. Mas quando vi Roberto abaixar o olhar enquanto uma lágrima silenciosa escorria pela sua bochecha enrugada, soube que tinha chegado a hora de acabar com aquilo de uma vez por todas. Naquela noite de Natal, enquanto as luzes da árvore piscavam indiferentes à tensão que cortava o ar como uma navalha, minha nora Vanessa pronunciou as palavras que selariam o destino dela. "É só uma piada, sogrinho. Relaxa. A culpa não é minha se você está tão surdo que nem o Papai Noel conseguiria fazer você ouvir." A mesa mergulhou num silêncio sepulcral. O peru fumegante que levei horas para preparar perdeu todo o seu atrativo. Meu filho Mateus, meu único filho, o menino que carreguei na barriga por 9 meses e criei com todo o amor do mundo, curvou a cabeça como um cachorro que levou bronca. Não disse nada, nem uma única palavra em defesa do pai. Mas antes de continuar, quero fazer um convite super especial. Se inscreva no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você está me apoiando e gostando das minhas histórias. E comente aqui embaixo de que cidade você está nos assistindo agora. Vamos continuar. Vanessa riu em seguida. Aquela risada aguda e penetrante que aprendi a detestar nos últimos 8 anos. Ela levou uma taça de vinho aos lábios pintados de vermelho sangue, como se tivesse acabado de fazer um comentário espirituoso num jantar de gala e não de humilhar um homem de 68 anos que trabalhou 40 anos como professor de ensino fundamental para dar uma vida digna à família. Roberto tocou seu aparelho auditivo com dedos trêmulos, aquele pequeno dispositivo que lhe devolveu a capacidade de ouvir as risadas dos netos, as conversas com os amigos, a voz da esposa dizendo: "Eu te amo", todas as manhãs. Ele o tocou como se quisesse se certificar de que ele ainda estava ali, de que ele, Roberto, ainda estava ali, de que ele ainda importava. E algo dentro de mim se quebrou. Levantei-me da mesa sem dizer uma palavra. Minhas mãos, estas mãos de 66 anos que cozinharam milhares de refeições, que consolaram febres infantis, que acariciaram o rosto do meu marido nas noites de insônia, pegaram meu celular com uma determinação que eu não sabia que ainda possuía. Caminhei até a cozinha, disquei um número que estava guardado havia 3 semanas, desde que contratei os serviços de um detetive particular, pois eu sabia, no mais profundo do meu coração de mãe, que havia algo terrivelmente errado com aquela mulher. E mães sempre sabem. "É a hora", disse simplesmente quando atenderam do outro lado. "Venha agora." 10 minutos depois, alguém tocou a campainha. O som ecoou pela casa como uma sentença final. Vi o rosto de Vanessa, sempre tão seguro e arrogante, perder toda a cor, ficando branco como a neve que caía lá fora. Seus olhos se arregalaram desmedidamente, e pela primeira vez desde que a conheci, vi medo genuíno neles. Mateus se levantou num salto. "Mãe, por favor, não faça isso." Mas já era tarde demais. Capítulo 2. Raízes de um casamento inabalável. Enquanto caminhava em direção à porta, com os passos firmes de quem tomou uma decisão irrevogável, minha mente voou 45 anos para trás, para um dia de primavera em 1980, quando conheci Roberto na biblioteca municipal da nossa cidadezinha do interior. Eu tinha 21 anos e estudava para ser enfermeira. Ele tinha 23 e acabara de se formar como professor de ensino fundamental. Eu tropecei numa pilha de livros que carregava, e ele, com aquelas mãos grandes e seguras que agora tremiam ao ajustar o aparelho auditivo, me ajudou a recolhê-los um por um. "Cuidado", ele disse com um sorriso que iluminou todo o rosto. "Os livros são pesados, mas as palavras que contêm podem levantar a sua alma." Eu me apaixonei por ele naquele exato instante. Não pela aparência, embora fosse bonito, com aqueles olhos castanhos e o cabelo preto que depois ficaria grisalho como prata. Eu me apaixonei pela sua gentileza, pela forma como tratava cada livro como se fosse um tesouro, por como me olhou como se eu fosse a coisa mais interessante que já tinha visto na vida. Casamo-nos 1 ano depois, numa cerimônia simples na igreja do bairro,
Não tínhamos dinheiro para uma grande festa, mas tínhamos amor. Meu Deus, como nos amávamos! Roberto trabalhava na escola primária da região. Chegava em casa contando histórias dos alunos, com desenhos que lhe davam de presente, com aquela paixão por ensinar que nunca se apagou em 40 anos de carreira. Eu trabalhava no hospital, no plantão da noite, durante os primeiros anos do nosso casamento. Nos víamos pouco, mas cada momento juntos era sagrado. Economizávamos cada centavo sonhando em comprar uma casa, em ter filhos, em construir uma vida juntos. E nós conseguimos. Compramos esta casa há 38 anos. Uma casa modesta, mas cheia de amor, com um jardim onde Roberto plantava rosas a cada primavera. Mateus nasceu 3 anos depois do nosso casamento. Foi um parto difícil. Fiquei em trabalho de parto por 18 horas. Roberto nunca se separou do meu lado, segurando minha mão, secando o suor da minha testa, sussurrando palavras de encorajamento. Quando finalmente ouvimos o choro do nosso filho, nós dois choramos de alegria. Nosso milagre. Nosso pequeno Mateus. Roberto foi um pai excepcional. Levantava às 3 da madrugada quando Mateus chorava, trocava as fraldas, cantava canções de ninar com aquela voz suave e melodiosa. Quando Mateus aprendeu a andar, Roberto passava horas correndo atrás dele pela casa, rindo a cada tropeço, celebrando cada pequena conquista. Ele o ensinou a ler aos 4 anos, incutiu o amor pelos livros, pelo conhecimento, pela bondade com os outros. Criamos nosso filho com valores sólidos. Ensinamos a respeitar os mais velhos, a defender os mais fracos, a ser compassivo e generoso. Roberto era o herói dele. Lembro-me de como Mateus o esperava todas as tardes na janela, com o nariz colado no vidro, esperando ver o carro do pai dobrar a esquina. "Lá vem o papai!" Gritava com emoção e corria para a porta para se atirar nos braços dele. Os anos passaram como páginas de um livro bonito. Houve desafios, claro. Houve momentos de aperto financeiro, especialmente quando tive que deixar meu trabalho no hospital para cuidar da minha mãe doente por 2 anos. Roberto assumiu toda a carga financeira sem nunca reclamar. Trabalhava horas extras, dava aulas particulares à tarde, fazia o que fosse necessário para nos manter. E então veio o acidente, há 5 anos, um dia que nunca vou esquecer. Roberto estava voltando da escola quando um caminhão furou o sinal vermelho e o atingiu pelo lado do motorista. O impacto foi devastador. Passou 3 semanas no hospital. Teve fraturas nas costelas, uma concussão cerebral e, o pior de tudo, um trauma acústico severo que danificou irreversivelmente seu ouvido interno. Os médicos disseram que ele teve sorte de sobreviver, mas Roberto não se sentia sortudo quando começou a perceber que estava perdendo a audição. No início, eram sons baixos que ele não conseguia mais ouvir. O canto dos pássaros pela manhã, o tic-tac do relógio na parede, os sussurros. Depois, vieram as conversas. Tinha que pedir às pessoas para repetirem, para falarem mais alto. Eu via a confiança dele se esvair dia após dia. Ficou mais calado, mais retraído. O homem que sempre foi a alma das reuniões de família, que contava piadas e causos, que fazia todo mundo rir, começou a ficar em silêncio, temeroso de não entender o que os outros diziam, temeroso de responder algo inadequado, temeroso de ser um estorvo. Eu o via sofrer e meu coração se partia em pedaços. Uma noite o encontrei sentado na beira da nossa cama com a cabeça entre as mãos, soluçando. "Eu não sou mais o homem que eu era", ele me disse. "Não consigo mais fazer meu trabalho direito. As crianças falam comigo e eu não entendo. Eu sou inútil, Helena. Eu sou um peso." Ajoelhei-me na frente dele e peguei o rosto dele entre minhas mãos. "Me escuta bem, Roberto Oliveira", eu disse com toda a firmeza que consegui reunir. "Você é o homem mais corajoso, mais nobre e mais digno que eu conheço. Seu valor não está nos seus ouvidos, está no seu coração, e o seu coração é perfeito. Lutamos juntos contra a depressão dele. Acompanhei-o em cada consulta médica, em cada terapia. Pesquisei sobre aparelhos auditivos, sobre tratamentos.
sobre tudo que pudesse ajudá-lo. Finalmente, há 4 anos, conseguimos que lhe adaptassem um aparelho auditivo de última geração. Custou uma fortuna. Tivemos que usar todas as nossas economias de aposentadoria, mas valeu cada centavo. A primeira vez que Roberto o colocou e pôde ouvir minha voz com clareza novamente, ele chorou. Senti tanta a sua falta, ele me disse. Senti falta de ouvir sua risada, sua voz me dizendo que me ama. Aquele aparelho auditivo lhe devolveu a vida. Pôde terminar seus últimos anos como professor com dignidade. Pôde voltar a desfrutar da música que tanto amava. Pôde ouvir as vozes dos netos quando eles finalmente nasceram. Era mais do que um dispositivo médico para nós. Era um símbolo da nossa resiliência, da nossa capacidade de superar qualquer obstáculo juntos. E agora esta mulher, esta cruel e impiedosa mulher que meu filho tinha trazido para a nossa família, tinha zombado disso. Tinha zombado do sofrimento do meu marido, da sua vulnerabilidade, da sua dignidade. Não, isso não ficaria impune. Abri a porta. Capítulo 3. O filho que se perdeu no caminho. No umbral da porta estava o detetive particular. Um homem de uns 50 anos chamado Marcos Dantas, com uma maleta de couro preta na mão e uma expressão séria no rosto. Mas antes de deixá-lo entrar, antes que tudo desmoronasse definitivamente, preciso que você entenda como chegamos até aqui. Preciso que você entenda quem era meu filho antes de Vanessa transformá-lo neste estranho que abaixava a cabeça enquanto a esposa humilhava o pai. Mateus foi um menino extraordinário. Não digo isso só por ser mãe, digo porque era verdade. Desde pequeno demonstrou uma sensibilidade especial para com os outros. Lembro-me de quando tinha 6 anos e vi um menino chorando no parque porque outras crianças não o deixavam brincar. Mateus largou seus próprios brinquedos, foi até aquele menino solitário e disse: "Eu brinco com você. Amigos de verdade não deixam ninguém sozinho." Aquele era meu filho. Aquele era o menino que Roberto e eu criamos. Na escola, era popular. Não por ser o mais atlético ou o mais bonito, mas porque era genuinamente bondoso. Defendia as crianças que sofriam bullying, dividia o almoço com quem precisasse. Ajudava os colegas com as tarefas. Os professores sempre me diziam a mesma coisa. Mateus tem um coração de ouro. Vocês devem se orgulhar muito. E nós nos orgulhávamos. Meu Deus, como nos orgulhávamos. Roberto passava horas jogando futebol com ele no jardim, ensinando não apenas as regras do jogo, mas as regras da vida. Jogar limpo, respeitar o adversário, levantar depois de cada queda. As tardes de domingo eram sagradas na nossa casa. Nós 3 íamos ao cinema ou ao parque, ou simplesmente ficávamos em casa vendo filmes e comendo pipoca. Mateus sentava-se entre Roberto e eu no sofá, com a cabeça apoiada no meu ombro, e dizia: "Isso é a melhor coisa do mundo, estar com vocês." Quando fez 15 anos, demos-lhe uma câmera fotográfica de presente. Ele descobriu uma paixão pela fotografia que o consumiu. Passava horas capturando momentos. O nascer do sol sobre nossa cidade, as rugas nas mãos da avó, o sorriso de Roberto quando lia o jornal de manhã. A beleza está nos detalhes, ele dizia, nas coisas pequenas que as pessoas esquecem de notar. Estudou design gráfico na universidade, se formou com honras. Conseguiu um bom emprego em uma agência de publicidade renomada. Tinha talento, ambição, um futuro brilhante pela frente, mas mais do que isso, tinha bondade. Visitava os avós toda semana, me ligava todos os dias, só para perguntar como eu estava. Ajudava Roberto com os reparos da casa nos fins de semana. "Mãe", ele me dizia, "quando eu crescer e tiver minha própria família, eu quero ser exatamente como o papai. Quero que meus filhos me vejam como eu vejo ele, como um herói." E então, ele conheceu Vanessa. Foi numa conferência de marketing há 8 anos. Ela trabalhava como coordenadora de eventos. Era bonita num sentido superficial. Cabelo loiro platinado, corpo perfeito, roupas de marca, maquiagem impecável.
Mateus se apaixonou na hora. Ou pelo menos era o que ele pensava. Eu acredito que o que ele sentiu foi deslumbramento, fascinação por algo que brilhava, mas que não tinha substância real. A primeira vez que a trouxe em casa, algo dentro de mim se encolheu. Havia algo nos olhos dela, algo frio e calculista, que me colocou imediatamente em guarda, mas me calei. Não queria ser aquela sogra intrometida que os filhos acabam odiando. Dei o benefício da dúvida. Durante o jantar, Vanessa mal tocou na comida que eu tinha preparado com tanto carinho. Estou numa dieta rigorosa. Ela disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Não como carboidratos depois das 6. Depois, olhou para o telefone constantemente, mal participou da conversa e quando Roberto lhe fez uma pergunta sobre a família dela, respondeu com monossílabos cortantes. Depois que foram embora, Roberto me olhou com preocupação. Não gostei dessa moça, Helena. Tem algo nela que não é verdadeiro. Dê um tempo, eu disse, embora no meu coração soubesse que ele tinha razão. Talvez estivesse nervosa, mas não era nervosismo. Era a verdadeira natureza dela. As mudanças em Mateus começaram sutilmente. Primeiro foram as visitas. Ele começou a vir menos em casa, sempre com desculpas. Muito trabalho, compromissos sociais, cansaço. Quando vinha, Vanessa sempre encontrava razões para ir embora mais cedo. Tenho que acordar cedo amanhã. Ou, estou com dor de cabeça. Ou, simplesmente, estou entediada. Vamos embora logo. Depois começaram as críticas. Vanessa comentava sobre a nossa casa, sempre com aquele tom condescendente disfarçado de preocupação. Não pensaram em reformar a cozinha? Está tão ultrapassada. Ou deveriam trocar esses móveis? Ninguém mais usa esse estilo. Como se o nosso lar, onde tínhamos criado nosso filho com amor, não fosse bom o suficiente para ela. Mateus começou a defendê-lo menos quando ela fazia esses comentários. No início ele dizia, "Mãe, não liga para ela." Mas gradualmente parou de dizer até isso. Apenas acenava com a cabeça, como se estivesse concordando. O dia em que anunciaram o noivado, senti como se arrancassem meu coração do peito. Não pelo casamento em si. Toda mãe sabe que os filhos crescerão e formarão as próprias famílias, mas pela forma como Vanessa o anunciou. Nem sequer nos contaram pessoalmente. Publicaram as fotos nas redes sociais e ficamos sabendo quando uma vizinha nos parabenizou antes de nós mesmos sabermos. Quando finalmente vieram em casa, Vanessa estendeu a mão com o anel de noivado, um diamante enorme e ostentoso. "Mateus tem muito bom gosto, né?" Ela disse sem nos olhar de verdade nos olhos. "Embora eu quisesse um maior." Mateus riu nervosamente. Meu filho, que nunca foi materialista, que quando criança doava seus brinquedos aos mais necessitados, riu daquele comentário superficial e cruel. O casamento foi uma produção cara e pretensiosa que Vanessa orquestrou, como se estivesse organizando um desfile de moda. Roberto e eu pagamos o que pudemos, embora Vanessa tenha deixado claro que nossa contribuição era modesta, comparada com o que os pais dela davam. Durante a cerimônia, olhei para meu filho parado no altar e mal reconheci o homem em que ele havia se transformado. Vestia um terno caríssimo que Vanessa tinha escolhido, o cabelo penteado de um jeito que não parecia ele, e uma expressão no rosto que era mais ansiedade do que felicidade. Depois do casamento, as coisas pioraram. Vanessa convenceu Mateus a se mudar para um apartamento do outro lado da cidade, mais perto do trabalho dela, embora na verdade fosse mais longe do nosso. As visitas ficaram esporádicas, sempre apressadas. Quando os convidávamos para jantar, Vanessa encontrava desculpas para não vir, e Mateus acabava vindo sozinho, parecendo exausto e derrotado. Um dia, há 3 anos, Mateus chegou em casa sem avisar. Tinha olheiras profundas e havia perdido peso. Sentou-se à mesa da cozinha, a mesma mesa onde tinha feito as tarefas de criança, onde tínhamos compartilhado milhares de refeições em família, e começou a chorar. "Mãe, eu não sei o que fazer." Ele soluçou.
Vanessa diz que vocês não a aceitam, que sempre a criticam, que a fazem se sentir mal. Diz que tenho que escolher entre ela e vocês. Meu coração se partiu ao ouvir aquelas palavras. Palavras que eu sabia que vinham dela, não dele. Palavras criadas para isolá-lo, para controlá-lo, para transformá-lo em alguém que ela pudesse manipular à vontade. Filho, eu disse, pegando as mãos dele nas minhas. Eu jamais pediria para você escolher. Seu pai e eu amamos você incondicionalmente, mas você tem que se perguntar: é saudável alguém pedir para você se afastar das pessoas que te amam? Ele não respondeu, apenas secou as lágrimas e foi embora. E desde então, vi meu filho se afastar cada vez mais, como se estivesse naufragando, e eu não pudesse fazer nada para salvá-lo. Até esta noite, até que Vanessa cometeu o erro de zombar de Roberto na minha frente. Olhei para Marcos Dantas parado na minha porta e fiz um sinal para que ele entrasse. Era hora de meu filho conhecer a verdade. Marcos entrou na casa com passos medidos, profissional e discreto. Atrás de mim, ouvi como a cadeira de Vanessa raspou o piso de madeira enquanto ela se levantava bruscamente. O silêncio na sala de jantar era tão denso que eu podia ouvir minha própria respiração. Mas antes de chegarmos ao momento da revelação, preciso que você saiba exatamente quem é Vanessa Torres e como consegui descobrir a verdade sobre esta mulher que tinha envenenado a vida do meu filho. Vanessa nasceu há 32 anos em uma família de classe média que, segundo ela, era rica e influente. Outra mentira. Investiguei o passado dela depois que minhas suspeitas se tornaram insuportáveis. Os pais dela eram pessoas trabalhadoras e honestas. O pai era contador, a mãe secretária. Não havia fortunas nem sobrenomes prestigiosos, como ela presumia constantemente, mas Vanessa aprendeu desde jovem que podia obter o que quisesse através da manipulação e das aparências. No ensino médio, segundo me contou uma antiga colega que encontrei através das redes sociais, Vanessa era conhecida pela crueldade. Intimidava as garotas que considerava concorrência, espalhava boatos maldosos e seduzia os namorados das outras só para provar que podia fazê-lo. Ela era linda, mas vazia, me disse essa mulher por telefone, e sabia exatamente como usar sua beleza como arma. Estudou administração de empresas numa universidade privada medíocre, mas sempre dizia que tinha ido para uma instituição de prestígio no exterior. Outra mentira. Trabalhou em vários empregos antes de chegar à agência de eventos, onde conheceu Matheus, e em cada lugar deixava um rastro de conflitos e inimizades, mas era astuta. Sabia como se apresentar diante dos homens com poder ou potencial. Doce, admiradora, necessitada de proteção. E assim ela prendeu meu filho. Os primeiros incidentes de sua verdadeira natureza foram sutis. Tão sutis que Matheus os justificava ou os ignorava. 6 meses depois do casamento, organizamos um jantar de aniversário para Roberto. Vanessa chegou 2 horas atrasada sem se desculpar, e quando perguntei se estava tudo bem, ela respondeu: "Perdi a noção do tempo no spa. Por acaso é crime cuidar de si mesma?" Ela disse isso com um sorriso, mas havia veneno nas palavras. Durante aquele jantar, Roberto tentou conversar com ela sobre o trabalho. Ele sempre foi assim, genuinamente interessado na vida dos outros. "Como vai o novo projeto que você mencionou da última vez?" ele perguntou. Vanessa olhou para ele como se fosse um inseto incômodo. "Não se ofenda, Roberto, mas não creio que você entenda nada de marketing moderno. É um mundo muito diferente dos seus livros didáticos velhos." Matheus riu sem graça e mudou de assunto rapidamente. Não defendeu o pai. Outro incidente que nunca vou esquecer aconteceu há 2 anos, durante o Dia das Mães. Eu tinha organizado um almoço em família. Preparei todos os pratos favoritos de Matheus, decorei a casa com flores do jardim. Estava genuinamente animada para passar tempo com meu filho e minha nora. Vanessa chegou com 40 minutos de atraso, olhando para o telefone enquanto entrava. "Feliz Dia das Mães, Helena."
ela disse sem sequer levantar a vista da tela. Não trouxe nenhum cartão, nenhum presente, nada. Mas o pior veio durante o almoço. Estávamos falando sobre os planos deles para o futuro e mencionei casualmente que adoraria ter netos algum dia. Vanessa soltou o garfo com um ruído metálico. Filhos, ela disse com desdém. Você sabe quanto custa criar um filho hoje em dia. E o que faz com o corpo de uma mulher? Não, obrigada. Eu tenho planos para a minha vida que não incluem fraldas e noites sem dormir. Ela olhou para Mateus com dureza. Nós já conversamos sobre isso, não é, amor? Nada de filhos. Vi o rosto do meu filho empalidecer. Ele nunca me tinha mencionado que Vanessa era contra ter filhos. Na verdade, Mateus sempre tinha falado em formar uma família grande, em ser o tipo de pai que Roberto tinha sido para ele, mas ali estava ele, acenando com a cabeça como um fantoche, murmurando. Sim, querida, já conversamos. Depois que foram embora naquele dia, chorei por horas. Roberto me abraçou e disse, nosso filho está perdido, Helena. Essa mulher está destruindo ele pouco a pouco. Mas não foram só os desdéns para conosco. Vanessa também isolou Mateus dos amigos. Júlio, seu melhor amigo desde a infância, me ligou um dia, há 1 ano. Dona Helena, ele disse com voz preocupada. A senhora sabe por que Mateus não me atende mais? Tento convidá-lo para sair como antes, mas ele sempre diz que a Vanessa tem planos para eles. A última vez que consegui vê-lo, ele estava completamente mudado. Já não é o mesmo. Perguntei a Mateus sobre isso quando ele veio sozinho uma tarde para me trazer uns documentos que eu havia esquecido. Filho, Júlio está preocupado com você. Diz que você não liga mais para ele. Mateus evitou meu olhar. É que Vanessa diz que Júlio é má influência, que sai demais, que bebe muito, que não tem ambições sérias. Tudo mentira. Júlio era pediatra, estava felizmente casado e era uma das pessoas mais responsáveis que eu conhecia. Mas Vanessa havia pintado uma imagem distorcida dele e Mateus tinha acreditado. Depois, havia as mentiras sobre o dinheiro. Mateus ganhava um bom salário, mas nunca parecia ter o suficiente. Um dia, ele me confessou que eles tinham dívidas em 3 cartões de crédito. Ross? Vanessa diz que é importante manter uma certa imagem, ele explicou com cansaço. Roupas de grife, restaurantes exclusivos, férias em lugares caros, tudo para o nosso networking profissional. Networking? Perguntei incrédula. Ou vaidade? Ele ficou tenso. Mãe, você não entende. É o mundo em que vivemos agora. Você tem que parecer bem-sucedido para ser bem-sucedido. Eu não reconhecia esse homem. Meu filho, que quando criança doava seu dinheiro de aniversário para a caridade, agora estava endividado por comprar bolsas que custavam o que eu ganhava em 1 mês como enfermeira. Mas o que finalmente me levou a contratar o detetive particular foi algo que ouvi há 3 meses. Eu tinha ido visitar uma amiga no hospital onde costumava trabalhar e encontrei Carmen, uma ex-colega que agora trabalhava na urgência. Estávamos tomando café quando ela mencionou casualmente. A propósito, Helena, vi sua nora outro dia no hospital. Ela estava saindo da clínica de maternidade. Meu coração deu um pulo. A clínica de maternidade? Ela está grávida? Carmen franziu a testa. Não sei. Só a vi sair de lá. Pensei que você soubesse. Naquela noite eu não consegui dormir. Se Vanessa estava grávida, por que não tinha nos dito nada? E se tinha ido por outro motivo? As possibilidades me atormentavam. Finalmente tomei uma decisão que sei que alguns poderiam julgar como invasiva, mas que meu instinto maternal me gritava para fazer. Contratei Marcos Dantas, um detetive particular recomendado pelo marido de uma amiga. Eu preciso saber quem é realmente essa mulher, eu disse a Marcos em nossa primeira reunião. Preciso saber o que ela está fazendo, o que está escondendo. Meu filho está casado com ela e eu tenho o direito de protegê-lo. Marcos assentiu com compreensão. Dona Helena, nos meus 20 anos fazendo este trabalho, eu já vi muitos casos como o seu. E eu vou te dizer uma coisa. Quando uma mãe sente que algo está errado, ela quase sempre tem razão.
Dei-lhe todas as informações que tinha sobre Vanessa: nome completo, endereço, local de trabalho, placa do carro. Marcos começou sua investigação. Por 3 semanas, eu não soube de nada. Depois, ele me ligou e pediu para nos encontrarmos pessoalmente. O que ele me mostrou naquele dia me deixou sem fôlego. Fotografias, documentos bancários, registros de chamadas. Vanessa não era apenas cruel e manipuladora. Ela era uma mentirosa patológica. E possivelmente algo pior. Muito pior. Dona Helena, Marcos me disse com seriedade, sua nora está envolvida em atividades que seu filho definitivamente desconhece e ele precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Guardei toda aquela informação em um envelope que mantive escondido no meu armário, esperando o momento certo para revelá-la. Não queria destruir o casamento do meu filho sem um motivo de peso, mas também sabia que não podia ficar de braços cruzados enquanto Vanessa o afundava cada vez mais. E então chegou este Natal e a zombaria com Roberto, e eu soube que o momento havia chegado. Enquanto Marcos entrava na nossa sala de jantar com sua maleta, olhei para Vanessa. O rosto dela tinha perdido toda a cor. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela se agarrava ao encosto da cadeira. E eu soube, com certeza absoluta, que ela sabia exatamente quem era Marcos e por que ele estava ali. Havia chegado a hora da verdade. Marcos parou no centro da sala de jantar. Colocou sua maleta sobre a mesa, bem ao lado do peru que ninguém mais comeria, e olhou para mim esperando meu sinal. Roberto tinha se levantado, confuso, mas confiando em mim, como sempre tinha feito. Mateus estava pálido, olhando entre Marcos, Vanessa e eu, tentando entender o que estava acontecendo. E Vanessa tinha recuado até ficar encostada na parede, como um animal acuado. Boa noite, disse Marcos com voz profissional. Meu nome é Marcos Dantas, sou detetive particular. A senhora Helena Oliveira contratou meus serviços há 3 semanas para investigar certos aspectos da vida da senhora Vanessa Torres de Oliveira. O quê? Mateus se virou para mim com os olhos arregalados. Mãe, o que é isso? Você contratou um detetive para espionar minha esposa. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando dessa história até agora e o que você faria no lugar dela. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar de cabelo em pé. Não para espioná-la, respondi com calma, embora meu coração batesse tão forte que eu sentia que ia saltar do peito. Para descobrir a verdade. A verdade que você merece conhecer, filho. Ah, isso é loucura! Gritou Vanessa, de repente recuperando um pouco a compostura. É invasão de privacidade. É ilegal. Você não tem direito nenhum. Eu tenho todo o direito. Interrompia com uma firmeza que não sabia que possuía. O direito de uma mãe que vê o filho sendo destruído por uma mentirosa. O direito de uma esposa que viu o marido ser humilhado na sua própria casa. E, acima de tudo, eu tenho a verdade. Marcos abriu sua maleta e começou a tirar pastas, fotografias, documentos. Ele os colocou metodicamente sobre a mesa como um promotor apresentando provas em um julgamento. E naquele momento, eu era a promotora, a juíza e o júri. Senhor Mateus, disse Marcos dirigindo-se ao meu filho, o senhor sabia que sua esposa tem uma conta bancária secreta em um banco diferente do que vocês compartilham? Mateus piscou confuso. O quê? Não. Nós compartilhamos todas as nossas contas. Vanessa sempre diz que no casamento não deve haver segredos financeiros. Marcos deslizou o primeiro documento em direção a ele. Esta é uma conta que ela abriu há 2 anos apenas em nome dela. Os extratos mostram depósitos regulares por quantias consideráveis. Mateus pegou o documento com as mãos trêmulas. Seus olhos percorriam os números, cada vez mais arregalados. Estes depósitos são de milhares de reais. Vanessa, de onde vem esse dinheiro? Você não tem que responder nada. Vanessa praticamente cuspiu as palavras. Isso é uma armação. Sua mãe está inventando tudo isso porque me odeia. Não é uma armação.
continuou Marcos, imperturbável. Estes documentos são cópias certificadas. Obtive acesso legal através de contatos em instituições financeiras, depois de detectar atividade suspeita. Ele tirou mais fotografias. Meu estômago se contraiu ao vê-las outra vez. Vanessa, em um restaurante elegante, rindo com um homem que não era meu filho. Vanessa entrando em um hotel boutique no centro da cidade. Vanessa recebendo um envelope desse mesmo homem no estacionamento de um shopping center. Quem é este homem? Perguntou Mateus com a voz embargada, segurando uma das fotografias com dedos que tremiam visivelmente. O nome dele é Rodrigo Freitas, respondeu Marcos. Empresário, casado, com 3 filhos. Ele tem se encontrado com sua esposa regularmente nos últimos 18 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para meu filho e vi seu mundo desmoronar. As lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas, mas ele não disse nada. Apenas olhava as fotografias uma após a outra, como se não pudesse acreditar no que via. Isso não significa nada, gritou Vanessa. É um cliente. Eu trabalho com ele em eventos corporativos. São reuniões de negócios. Reuniões de negócios? Marcos levantou outra fotografia. Em um hotel, às 10 da noite, por 3 horas. Roberto se aproximou de Mateus e pôs a mão no ombro dele. Meu marido, o homem que havia sido humilhado há apenas meia hora, agora consolava nosso filho com aquela bondade infinita que o caracterizava. E eu senti uma mistura de triunfo e dor dilacerante. Tem mais, eu disse porque precisava que tudo viesse à tona. Mostre a ele o da clínica. Marcos tirou outro documento. Há 3 meses, sua esposa visitou uma clínica de maternidade. Segundo os registros que pude obter, ela estava grávida de aproximadamente 8 semanas. Mateus levantou o olhar bruscamente. O que, Vanessa? Você estava grávida? Estava, enfatizou Marcos. 2 semanas depois dessa visita, há um registro de um procedimento, um aborto. O mundo pareceu parar. Mateus ficou completamente imóvel, como se as palavras não pudessem penetrar seu cérebro. Roberto fechou os olhos com dor e eu, apesar de saber disso havia semanas, senti as lágrimas queimando meus olhos. Você estava grávida, sussurrou Mateus. E você tirou o bebê sem sequer me dizer? Não era seu. As palavras saíram da boca de Vanessa como um projétil, e no momento em que as disse, eu soube que ela havia cometido seu erro final. Ela cobriu a boca com as mãos, mas já era tarde demais. A verdade tinha saído. Mateus se levantou tão bruscamente que sua cadeira caiu para trás com um estrondo. Não era. Não era meu? Sua voz era apenas um sussurro estrangulado. De quem era, Vanessa? Desse homem? Do Rodrigo? Vanessa começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de raiva, de frustração, porque seus segredos tinham sido expostos. Você não entende! Você nunca entende nada! Você vive neste mundo pequeno e medíocre com seus pais e seus valores antiquados. Medíocre? A voz de Mateus subiu de volume. Você chama de medíocre a honestidade, a fidelidade? O respeito? Sim. Vanessa praticamente gritou. Olhe onde essa honestidade te levou. Continua sendo um simples designer gráfico, enquanto outros da sua geração são diretores criativos. Continua visitando seus pais todo domingo como se fosse uma criança. Continua sem entender que no mundo real, as pessoas fazem o que for necessário para progredir. Progredir? Roberto falou pela primeira vez, e sua voz tremia de emoção contida. É isso que você chama de enganar seu marido? Roubar dele? Humilhar a família dele? Vanessa se virou para ele com olhos cheios de veneno. Você não tem direito de falar comigo, velho surdo e patético. Deviam te colocar num asilo e esquecer você. Basta! O grito de Mateus ecoou pela casa inteira. Eu nunca o tinha ouvido gritar assim. Ele se aproximou de Vanessa com passos furiosos. Não volte a falar assim com meu pai. Nunca! Você está me ouvindo? Mas Marcos não tinha terminado.
Há algo mais que vocês precisam saber, ele disse, tirando o último conjunto de documentos. O dinheiro nessa conta secreta, uma parte considerável, vem dos cartões de crédito compartilhados do casamento. A senhora Vanessa tem transferido fundos sistematicamente, criando uma espécie de patrimônio pessoal, enquanto vocês acumulavam dívidas. O quê? Mateus tirou os papéis das mãos de Marcos. Esses encargos, Vanessa. Você me disse que essas compras eram necessárias para o seu trabalho. Roupas de grife, joias, tratamentos de beleza. Você disse que era investimento na sua carreira. E era, protestou Vanessa debilmente. Mentira. Marcos apontou uma linha específica no documento. Estes fundos foram transferidos diretamente para a conta pessoal dela. Não há registro de nenhum gasto relacionado a trabalho. São depósitos puros. Você estava me roubando, disse Mateus com uma voz oca, vazia. Todo esse tempo, enquanto eu trabalhava horas extras para pagar as dívidas que você criava, você estava transferindo meu dinheiro para sua conta secreta? Aproximei-me do meu filho e coloquei minha mão sobre o braço dele. Podia sentir como ele tremia, como todo o corpo vibrava com a traição e a dor. Ah, filho, eu disse suavemente. Há algo mais que você precisa saber. Marcos tirou o último documento, o mais devastador de todos. Senhor Mateus, sua esposa tem estado em contato com um advogado de divórcios nas últimas 6 semanas. Segundo os e-mails que pude interceptar legalmente, ela está planejando se divorciar do senhor e reivindicar metade de todos os seus bens, incluindo a herança que o senhor receberia eventualmente de seus pais. Mateus olhou para mim com olhos que refletiam uma dor tão profunda que me partiu o coração. Minha herança? Mas, mãe, pai, vocês não têm muito. Nós temos esta casa. Eu disse baixinho. Temos as economias do seu pai de 40 anos de trabalho. Temos nosso seguro de vida. Não é uma fortuna, mas é algo e ela quer tudo. A sala ficou submersa em um silêncio tão pesado que podia ser sentido na pele. Mateus soltou os documentos e eles caíram no chão como folhas mortas. Ele levou as mãos à cabeça, puxando o cabelo com desespero. Não pode ser real, murmurou uma e outra vez. Isso não pode estar acontecendo. Vanessa, ao se dar conta de que não havia escapatória, mudou de tática. Suas lágrimas de raiva se transformaram em lágrimas do que pretendia ser arrependimento. Aproximou-se de Mateus com os braços estendidos. Amor, por favor, me deixe explicar. As coisas não são como parecem. Eu te amo. Você sabe. Tudo isso é um mal-entendido terrível. Mateus recuou como se ela fosse veneno. Um mal-entendido? Como você chama mal-entendido uma infidelidade de 18 meses? Um aborto que não era meu? Roubar de mim por anos? Por que você não me deu outra opção? Gritou Vanessa. E ali estava de novo sua verdadeira natureza. Sempre tão conformista, tão medíocre. Rodrigo me oferecia a vida que eu merecia. Ele me entendia, me valorizava, me dava o que você nunca poderia me dar. Dinheiro? Perguntou Mateus com amargura. É só isso que te importa, o dinheiro. O dinheiro é poder. O dinheiro é liberdade. Vanessa já não tentava ocultar sua verdadeira face. Você teria sido feliz vivendo numa casa modesta como esta, trabalhando no mesmo emprego medíocre até se aposentar, visitando seus pais todo domingo. Essa não é a vida que eu quero. Então por que você se casou comigo? A voz de Mateus se quebrou. Por que você desperdiçou 8 anos da minha vida se eu não era suficiente para você? Vanessa riu. E foi a risada mais cruel que eu já tinha ouvido. Porque eu pensei que poderia mudar você. Pensei que poderia moldar você no homem que eu precisava. Mas você é muito parecido com seu pai. Fraco, bonzinho, preso aos seus princípios estúpidos. Roberto, que tinha permanecido em silêncio durante toda essa troca, finalmente falou. Sua voz era baixa, mas firme, cheia de uma dignidade que nenhuma humilhação podia tirar dele. Os princípios não são estúpidos, Vanessa.
Os princípios são o que nos torna humanos, o que nos separa dos animais. A lealdade, a honestidade, o respeito. Essas coisas que você chama de antiquadas são a única coisa que realmente importa no final da vida. Cala a boca! Gritou Vanessa. O que você vai saber da vida? Um professor aposentado que nunca chegou a nada. Um homem que precisa de um aparelho para ouvir porque nem sequer pôde se proteger de um acidente. Foi então que Mateus fez algo que não fazia há 8 anos. Defendeu o pai. Ele se interpôs fisicamente entre Vanessa e Roberto. E quando falou, sua voz era de gelo. Meu pai é o melhor homem que eu conheço. Educou 3 gerações de crianças. Ensinou a ler, a pensar, a serem boas pessoas. Há médicos, advogados, professores por toda esta cidade, que se lembram dele com carinho porque ele mudou a vida deles. O que você fez além de mentir, trair e roubar? Vanessa recuou como se tivesse levado um tapa. Pela primeira vez desde que a conheci, vi medo real nos olhos dela. O medo de alguém que perdeu o controle, que mostrou sua verdadeira face e sabe que não pode voltar atrás. Marcos, eu disse. Mostre a ela os últimos documentos. O detetive assentiu e tirou uma pasta vermelha. Há algo mais, Sr. Mateus. Sua esposa não só planejava se divorciar do senhor, como também tem falsificado sua assinatura em documentos financeiros. O quê? Mateus tirou a pasta. Dentro havia cópias de solicitações de empréstimos, aberturas de linhas de crédito, tudo com o nome dele e uma assinatura que se parecia com a dele, mas que não era exatamente igual. Ela acumulou dívidas de mais de 500 aires. Eires, 00 em seu nome, continuou Marcos. Empréstimos pessoais, cartões de crédito de lojas de departamento, linhas de crédito, tudo sem o seu conhecimento. Quando ela pedir o divórcio, todas essas dívidas legalmente serão responsabilidade do senhor. Mateus desabou em uma cadeira com o rosto completamente branco. R$500.000. Isso me arruinaria. Perderia tudo. Meu trabalho, meu crédito, meu futuro. Esse era o plano, eu disse com voz firme. Ela ia ficar com o dinheiro que roubou, com a metade do que legalmente lhe caberia do casamento, e você ficaria com todas as dívidas. Ela teria destruído você financeiramente enquanto começava uma nova vida com o amante. Roberto se aproximou de Mateus e se ajoelhou na frente dele, pegando o rosto dele entre as mãos. Aquelas mãos de professor que tinham guiado tantas crianças. Meu filho, ele disse com ternura infinita. Eu sei que dói. Sei que você sente que seu mundo está desmoronando, mas isso não é culpa sua. Você amou de todo o coração, como te ensinamos. Ela foi quem traiu esse amor. Mateus abraçou o pai e começou a soluçar como não fazia desde que era criança. Me desculpa, pai. Sinto muito por ter permitido que ela te tratasse assim. Sinto muito por ter me afastado de vocês. Sinto muito por não ter sido mais forte. Shh! Roberto lhe acariciou o cabelo como quando ele tinha 5 anos e caía no parque. Você estava sob o controle dela. É isso que os manipuladores fazem. Eles te isolam, te confundem, te fazem duvidar de si mesmo. Mas agora você está livre. Agora você pode ver a verdade. Aproximei-me deles e os abracei a ambos, formando um círculo de amor que havia estado quebrado por tempo demais. Lágrimas corriam pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de recuperação, de vitória silenciosa. Vanessa nos observava com expressão de incredulidade e desprezo. Que patéticos! Ela cuspiu. Os 3 juntos, chorando como se isso fosse um filme. No mundo real, pessoas como vocês sempre perdem. Eu me separei do abraço e me virei para ela. Tinha chegado o momento de dizer as palavras que eu vinha guardando. Não, Vanessa. Você é quem perdeu e agora vai pagar as consequências. Consequências? Ela zombou. O que você vai fazer? Contar para todo mundo que esposa má eu sou. Ninguém vai acreditar em você.
Eu sou jovem, bonita, bem-sucedida. Você é uma velha intrometida e ressentida. Marcos interveio com voz profissional. Senhora Torres, a falsificação de assinaturas em documentos financeiros é crime federal. Fraude bancária também é. As provas que compilamos são suficientes para apresentar acusações criminais. A cor voltou a abandonar o rosto de Vanessa. Acusações criminais? Não, você não pode fazer isso. Eu posso explicar tudo. Explique isso a um juiz, eu disse com frieza. Explique como você roubou o dinheiro do seu marido. Explique como você falsificou a assinatura dele. Explique como você planejava deixá-lo na bancarrota enquanto você fugia com seu amante. Mateus! Vanessa se virou para meu filho com olhos suplicantes. Você não vai permitir isso, não é? Eu sou sua esposa. Você me ama. Você não pode deixar que façam isso comigo. Mateus se levantou lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma nova determinação neles. Eu já não te conheço, ele disse com voz trêmula, mas firme. A mulher por quem me apaixonei, se é que alguma vez existiu, não é você. Você é uma estranha, uma mentirosa, uma ladra. Você vai se arrepender disso, gritou Vanessa. Rodrigo tem dinheiro, tem poder. Ele vai destruir você. Marcos sorriu levemente. Senhora Torres, o senhor Rodrigo Freitas vai arriscar o casamento dele, a reputação dele, a família dele por você? Nós já enviamos cópias de toda a evidência para a esposa dele. Ele está mais preocupado em salvar o próprio casamento do que em ajudar a senhora. Vanessa empalideceu ainda mais. Não. Você não fez isso. Fiz, confirmei. Porque a esposa dele, a senhora Freitas, merece saber a verdade tanto quanto meu filho. O telefone de Vanessa começou a tocar naquele momento. Ela olhou e eu vi o pânico puro nos olhos dela quando viu o nome na tela. Não atendeu. Continuou tocando e tocando, preenchendo o silêncio com seu toque insistente. Creio que é o Rodrigo, eu disse suavemente. Provavelmente para dizer que acabou. Vanessa começou a hiperventilar. Agarrou-se ao encosto de uma cadeira para não cair. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode ser real. É muito real, eu disse. E agora você tem duas opções. A primeira, podemos apresentar acusações criminais. Você iria a julgamento, provavelmente para a prisão. Seu nome e sua reputação ficariam destruídos. Todo mundo saberia que tipo de pessoa você é. E a segunda? Ela perguntou com voz mal audível. A segunda é que você assine um acordo de divórcio que Mateus preparará com o advogado dele. Você renunciará a qualquer reivindicação sobre os bens dele. Devolverá cada centavo que roubou e sairá das nossas vidas para sempre. Sem escândalo público, sem acusações criminais, você apenas desaparece. Vanessa me olhou com ódio puro. Você está me chantageando. Estou te dando uma saída que você não merece, respondi. Pelo bem do meu filho, que não precisa do estresse adicional de um julgamento criminal. Mas se você preferir a opção número 1, estou mais do que disposta a prosseguir. Mateus falou. Você tem até amanhã ao meio-dia para decidir, Vanessa. Se escolher a segunda opção, eu te espero no escritório do meu advogado com os papéis prontos. Se não aparecer, as acusações serão apresentadas às 14h. Vanessa pegou a bolsa com as mãos trêmulas. Seus olhos, antes tão cheios de arrogância, agora só refletiam derrota e raiva impotente. Ela se dirigiu para a porta, mas antes de sair se virou uma última vez para nós. Algum dia, ela disse com voz venenosa. Quando você estiver sozinho e arrependido, Mateus, você vai se lembrar que eu te dei os melhores anos da minha vida. Mateus olhou diretamente nos olhos dela. Os melhores anos da sua vida foram uma mentira, e eu vou recuperar os meus. A porta se fechou atrás dela com um golpe definitivo. O silêncio que se seguiu foi diferente do de antes. Não era tenso nem pesado. Era um silêncio de libertação, como o que vem depois de uma tempestade violenta. Mateus se jogou no sofá, esgotado física e emocionalmente.
Marcos começou a recolher seus documentos. Estarei disponível se precisarem de algo mais, ele disse profissionalmente. Mantenham cópias de tudo. E, Sr. Mateus, entre em contato com um bom advogado matrimonial amanhã de manhã. Depois que Marcos se foi, sentei-me ao lado do meu filho. Roberto trouxe 3 xícaras de chá quente, como sempre fazia quando era preciso acalmar os nervos. Por longos minutos, ficamos ali em silêncio, processando tudo o que tinha acontecido. Mãe, disse Mateus finalmente com voz rouca. Como você soube? Como você soube que devia investigá-la? Uma mãe sempre sabe quando algo acontece com o filho. Respondi, pegando a mão dele. Eu vi você desaparecer pouco a pouco. Vi você se transformar em alguém que não era. E quando ouvi sobre a visita dela ao hospital, eu soube que tinha que agir. Eu me sinto tão estúpido, ele sussurrou. Tão incrivelmente estúpido. Como eu não vi os sinais. Como permiti que ela me manipulasse dessa forma? Roberto falou com a sabedoria dos seus 68 anos. O amor nos torna vulneráveis, filho. E pessoas como Vanessa são especialistas em explorar essa vulnerabilidade. Mas o importante é que agora você está livre. Agora você pode reconstruir sua vida. Eu não sei se posso. Mateus sacudiu a cabeça. Eu me sinto vazio, quebrado. Você estará quebrado por um tempo, eu disse com honestidade. Curar leva tempo, mas você não estará sozinho. Você nunca esteve sozinho. Sempre estivemos aqui esperando por você. Mateus nos abraçou a ambos com força, e naquele abraço, senti que recuperava o filho que havia perdido. 6 meses depois, eu estava no jardim da nossa casa, podando as rosas que Roberto tinha plantado há tantos anos. Era uma manhã de junho perfeita, com o sol brilhando suavemente e uma brisa fresca que trazia o aroma das flores recém-abertas. Ouvi a porta do carro bater e levantei o olhar para ver Mateus caminhando em minha direção com um sorriso genuíno no rosto. Um sorriso que eu não via há anos. Oi, mãe. Ele me cumprimentou, beijando minha bochecha. Ele parecia diferente. Havia recuperado o peso que tinha perdido durante o casamento com Vanessa. Seus olhos tinham brilho outra vez. Usava roupas casuais e confortáveis, não os ternos pretensiosos que ela o obrigava a vestir. Filho, que surpresa! Pensei que você tinha trabalho hoje. Pedi o dia de folga. Ele disse, me ajudando com as rosas. Eu queria vir contar algo importante para vocês. Roberto saiu da casa naquele momento com seu aparelho auditivo perfeitamente colocado e um sorriso ao ver o filho. Mateus, tudo bem? Tudo mais do que bem, pai. Venham, vamos sentar. Eu tenho novidades. Sentamo-nos na mesa do jardim, a mesma onde tínhamos compartilhado tantos almoços de domingo antes de Vanessa aparecer nas nossas vidas. Mateus respirou fundo e pude ver que estava nervoso, mas animado. Primeiro, ele começou, quero que saibam que finalmente o divórcio é oficial desde a semana passada. Vanessa assinou todos os papéis, devolveu o dinheiro que roubou e, segundo o acordo, não pode me contatar nunca mais. Graças a Deus, eu murmurei. Tinham sido meses difíceis com idas e vindas legais, mas finalmente tinha terminado. Tem mais, continuou Mateus. Eu pedi demissão do meu trabalho na agência. Roberto e eu trocamos olhares de preocupação. Pediu demissão? Por quê, filho? Porque eu nunca gostei daquele trabalho, ele confessou. Era o que Vanessa queria que eu fizesse, o que ela considerava apropriado e prestigioso, mas não era o que eu queria. Você se lembra da sua paixão pela fotografia? Claro, eu disse, lembrando do adolescente que capturava cada momento bonito com sua câmera. Bom, eu vou abrir meu próprio estúdio fotográfico. Fotografia artística, retratos de família, eventos importantes, o que eu realmente amo fazer. Seus olhos brilhavam com uma paixão que eu não via há anos. Já encontrei o local perfeito e tenho alguns clientes esperando. Não vou ganhar o mesmo que na agência. Pelo menos não no início, mas serei feliz, genuinamente feliz.
Roberto limpou uma lágrima do olho. Filho, eu tenho tanto orgulho de você. Tomar as rédeas da sua vida, seguir seus sonhos, isso exige verdadeira coragem. Aprendi com o melhor, disse Mateus, olhando para o pai com amor. Pai, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu não te defendi, por todas as vezes que deixei Vanessa te desrespeitar, por ter sido tão fraco. Você não foi fraco, Roberto negou com a cabeça. Você foi vítima de manipulação. Há uma diferença e não importa mais. O que importa é que você está aqui agora. Tem mais alguma coisa? Mateus pegou o telefone e nos mostrou uma fotografia. Era de uma mulher da idade dele, sorridente, com cabelo castanho e olhos quentes. Parecia natural, sem a maquiagem excessiva que Vanessa sempre usava. O nome dela é Laura. Ela é professora de arte em uma escola de ensino médio. Eu a conheci num curso de fotografia há 3 meses. Ela é linda, eu disse com um sorriso. E é genuína, acrescentou Mateus. Ela não se importa que eu agora ganhe menos dinheiro. Na verdade, quando eu contei a ela sobre minha ideia do estúdio, ela me encorajou a seguir em frente. Ela é gentil, inteligente e ama a família dela tanto quanto eu amo a minha. Ainda é cedo, estamos apenas nos conhecendo. Mas, mãe, ela me faz sentir eu mesmo, como o Mateus que eu costumava ser antes de me perder. Quando vamos conhecê-la? Perguntou Roberto com entusiasmo. Esse é o meu 3º anúncio. Ela vem jantar no próximo domingo, se vocês estiverem de acordo. Estaremos encantados, eu disse, sentindo calor no peito. Meu filho estava de volta, realmente de volta. Mateus pegou nossas mãos, uma em cada uma das suas. Mãe, pai, eu quero agradecer a vocês. Eu sei que o que você fez, mãe, contratar o detetive, confrontar a Vanessa, muitos poderiam dizer que foi invasivo ou inapropriado, mas você me salvou. Você me salvou de uma vida de miséria, de dívidas, de viver uma mentira. Eu não sei quanto tempo mais eu teria aguentado sem descobrir a verdade. Eu faria qualquer coisa por você, eu disse. Qualquer coisa para te proteger. Eu sei. E por muito tempo eu te reprovei. Fiquei bravo com você. Te culpei por se intrometer. Mas agora entendo que isso é exatamente o que uma mãe que ama faz. Protege os filhos, mesmo quando esses filhos estão cegos demais para ver o perigo. Roberto acrescentou. Sua mãe é a mulher mais forte e corajosa que eu conheço. Sempre foi. Ficamos no jardim por horas, conversando, rindo, sarando. Mateus nos contou sobre os planos para o estúdio, sobre Laura e as conversas deles, sobre como estava se reconectando com velhos amigos que Vanessa o tinha obrigado a abandonar. Júlio, seu melhor amigo de infância, estava ajudando com a papelada do negócio. As peças da vida dele estavam se reajustando. Quando finalmente se preparou para ir, Mateus nos abraçou demoradamente. Eu amo vocês, disse simplesmente. E desta vez, nada nem ninguém vai me afastar de vocês de novo. Naquela noite, enquanto Roberto e eu nos preparávamos para dormir, ele pegou minha mão. Sabe o que é mais irônico em tudo isso? Ele disse. Vanessa pensou que, me humilhando naquela noite de Natal, estava me enfraquecendo. Mas, na verdade, ela desencadeou algo em você que a destruiu. Não foi por mim, respondi. Foi por nós, pela nossa família, pelo amor. Ah, o amor sempre vence no final, murmurou Roberto, beijando minha testa. E enquanto eu fechava os olhos naquela noite, senti paz absoluta. E assim termina esta história de dignidade, amor familiar e segundas oportunidades. Mas antes que você vá, preciso te pedir um grande favor. Se esta história te emocionou, se você sentiu cada momento junto com Helena, Roberto e Mateus, por favor, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações para não perder mais histórias como esta, que vão direto ao seu coração. Deixe seu like neste vídeo se você acredita que Helena fez o certo ao defender seu marido e salvar seu filho daquela relação tóxica.
O seu gostei me ajuda enormemente a continuar criando conteúdo para você. E agora eu quero saber de você. Comente aqui embaixo de que cidade ou país você está nos ouvindo. Eu adoro saber que essas histórias chegam a todos os cantos do mundo e que nos conectamos através das emoções que compartilhamos. Diga-me também, o que você faria no lugar de Helena? Você teria contratado o detetive particular ou teria deixado seu filho descobrir a verdade por si mesmo? Você acha que ela foi longe demais ou fez exatamente o que deveria fazer? Quero ler sua opinião nos comentários. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta história, compartilhe. Você nunca sabe quem pode estar passando por uma situação parecida e precisa daquele empurrão de coragem para defender sua dignidade e a de quem ama. Obrigada por ficar até o fim. Obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção e por fazer parte desta comunidade onde compartilhamos histórias que nos lembram a importância do amor, do respeito e da dignidade. Nos vemos na próxima história. Cuide-se muito e lembre-se: nunca permita que ninguém apague sua luz nem a das pessoas que você ama. Até breve.